Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de tratamento térmico. Durante o nosso curso, aprendemos que os tratamentos térmicos consistem em uma série de operações que têm o objetivo de aquecer um determinado material e posteriormente esfriá-lo. Tudo isso é feito em temperaturas controladas. A atmosfera, o tempo, a velocidade empregada no resfriamento são relevantes, pois interferem nas propriedades mecânicas. Assim, os tratamentos térmicos possibilitam modificar a estrutura do material em maior ou menor grau, de acordo com a necessidade. Os objetivos dos tratamentos térmicos são diversos, por isso existem vários deles. Nesse esquema mostrado, vemos os principais tipos de tratamento térmico, inclusive dois deles classificados como termoquímicos, que são a cimentação e a nitretação. Os tratamentos de têmpera e as suas variações, tais como austêmpera, martêmpera, têmpera sub-zero, nós já vimos no curso. E agora, nessa aula, vamos falar mais especificamente sobre dois tipos de tratamento térmico. O tratamento térmico de recozimento e o tratamento térmico de normalização, todos dois largamente aplicados na indústria. Vamos iniciar então a nossa aula falando do tratamento térmico de recozimento. Afinal, que tratamento térmico é esse? Qual a sua finalidade? Como ele é realizado e em que condições ele é recomendado? Dá-se o nome de recozimento o tratamento térmico que alinha um aquecimento controlado até uma temperatura, uma determinada temperatura, que por sua vez deve permanecer nessa mesma temperatura durante um certo tempo, com um resfriamento regulado, para que desse modo o objetivo seja alcançado. Observe que, como existem inúmeros equipamentos, peças, estruturas em geral, e todas elas possuem algum tipo de variação, o processo de recozimento também possui as suas variações. Então, nós podemos perceber que existem vários tipos de tratamento térmico por recozimento. Aqui nós temos uma relação deles, o recozimento por alívio de tensões, que pode ser aplicado a qualquer tipo de liga metálica. O recozimento para recristalização também pode ser aplicado a qualquer tipo de liga metálica. O recozimento de homogeneização, mais indicado para peças fundidas. Temos também o recozimento total ou pleno, que é mais aplicado para os aços. E ainda o recozimento isotérmico ou cíclico, também aplicado aos aços. E por último, o recozimento de esferoidização. Então, como havia dito, nessa aula nós vamos abordar, assim, de forma bem objetiva, todos esses tipos de tratamento térmico de recozimento, dando ênfase aos principais deles, para que você possa então compreender, cada um e de repente conseguir diferenciá-los, em relação às suas características e principalmente à sua aplicabilidade. Retornando à definição de recozimento, então nós vemos que o tratamento térmico de recozimento, de modo geral, se dá pelo aquecimento de um material a uma temperatura específica por um certo tempo e em seguida resfriá-lo de forma controlada.
Então veja, né, que aqui o principal diferencial está na questão do controle do resfriamento. Então nós temos que definir a temperatura, né? Nós temos que determinar essa temperatura. Obviamente, né, o tempo adequado que será necessário, né? E o resfriamento, como já disse, né, que é controlado e que de repente ele pode ser feito, né, de várias maneiras, né? Então aí vem a questão do controle das taxas, né, de resfriamento. Obviamente que se você tem um tempo maior de resfriamento, você vai ter também influências com relação às características e propriedades futuras do material. Em muitos casos, quando se faz o tratamento térmico de recozimento, é muito comum, né, esse resfriamento acontecer dentro do forno, né? Também existe, né, a exposição da peça que foi aquecida, né, ela seja colocada ao ar livre. Só que nesse caso é um pouco menos utilizado, né, esse processo. E também existe a possibilidade de você colocar a peça em caixas contendo, por exemplo, cal, cinza, areia ou outros materiais, né, que vão aí, no caso, contribuir para o seu resfriamento. Evidentemente que cada caso é estudado e definido de acordo com o projeto daquilo que se deseja, né, em relação ao tipo de material e o objetivo, então, do tratamento. De modo geral, né, e assim, de maneira mais indicada, o resfriamento dentro do forno tem a preferência, né, justamente pela questão da facilidade de controle, tá certo? Ao realizar o recozimento, nós conseguimos alterar então a estrutura cristalina do material, eliminando, né, as tensões internas e restaurando as suas propriedades originais. Quando uma peça passa pelo processo de têmpera, por exemplo, no caso, né, esse tratamento térmico já foi estudado e você sabe muito bem que na têmpera a dureza aumenta bastante. Então, o que que se faz? O recozimento, então, pode ser aplicado para eliminar a dureza dessa peça temperada, né? Existem outras situações, como, por exemplo, materiais que passam por processos de fabricação diversos, tais como fundição, lingotamento convencional de barras, tarugos de aço, por exemplo. Esses materiais eles podem acumular tensões e apresentar microestruturas heterogêneas de maneira bem exagerada, principalmente com relação ao tamanho de grão e à dureza elevada. Sendo assim, o recozimento é recomendado, né, para normalizar essas estruturas desses materiais. O recozimento, então, é indicado, né, e aplicado para garantir maior dutilidade e melhorar, né, as propriedades e características desses materiais que passam por esses processos. Principalmente materiais que estavam sujeitos a algum tipo de comportamento mais frágil. Então, nesse caso, o recozimento também é indicado para melhorar a estrutura desses materiais e torná-los um pouco mais resistentes. Só complementando, né, vale reafirmar que o aquecimento das peças e materiais em geral deve ser, como eu disse, a temperatura pré-determinada, né? Tanto a temperatura de manutenção, né, a garantia do tempo adequado e também um resfriamento controlado a taxas mais lentas. O forno então é desligado e muitas vezes se mantém, né, a temperatura ali por um tempo até atingir o valor mínimo desejado. Nesse momento, nós vamos escolher aqui 3 tipos de tratamento térmico de recozimento e vamos dar mais ênfase a eles. O primeiro,
que nós vamos destacar é o recozimento total ou pleno. No recozimento pleno, ou total, como queiram, né? O aço é geralmente aquecido até a austeritização completa, seguido de resfriamento lento em forno desligado. O tratamento pode ser aplicado a todas as ligas de ferro-carbono e ele produz um tipo de microconstituinte denominado perlita grosseira. Apenas frisando que o resfriamento deve ser tal que tenhamos a formação de grãos grandes de perlita. Quando a gente observa, por exemplo, as curvas TTT desses aços, sugere que o resfriamento seja muito lento para que tenhamos essa microestrutura, ou seja, a perlita grosseira. Para os aços hipoeutetoides, não deve-se ultrapassar 50 graus acima da linha A3 do gráfico. Para os aços hipereutetoides, não deve também ultrapassar a 50 graus acima da linha A1 do gráfico. Bom, o motivo, a ultrapassar o limite estabelecido por estrutura é porque forma-se cementita, que é o Fe3C agulhada, ou em rede nos contornos dos grãos de austenita, fragilizando dessa forma o aço. Deve-se proteger a superfície das peças de aço em meio sólido ou gasoso, para impedir que essas sejam afetadas por oxidação ou descarbonatação. Quanto maior a temperatura isotérmica, ou seja, mais próxima da temperatura eutetóide, maior será a taxa de difusão do carbono e, consequentemente, maior a espessura da camada formada. Com isso, forma-se a perlita grossa. Vale a pena ressaltar também que a perlita fina é mais dura e mais resistente que a perlita grossa, justamente porque as camadas alternadas de ferrita e cementita são mais finas, com uma menor taxa de difusão do carbono. Portanto, existem mais área de fronteira de fase. A taxa de carbono também está diretamente relacionada com a dureza. Portanto, ao realizar o recozimento pleno, nós temos então como objetivo, como já foi dito, aliviar as tensões internas dos materiais pela uniformidade do tamanho de grão. É isso mesmo. Também baixar a resistência mecânica, aumentando a dutilidade, baixar a dureza, a fim de melhorar o tratamento mecânico. Melhor dizendo, o que nós podemos dizer é que o tratamento térmico pleno ou total visa amaciar o aço, regenerar as estruturas de aço sobreaquecido e remover então as tensões internas. Aqui você pode observar o gráfico, Nós temos aqui a região crítica, também denominada zona crítica, as curvas A1 e A3, a faixa de temperatura recomendada, para esse tipo de tratamento, a curva A3 em torno de 912 graus, a curva A1 727 graus. Então a gente considera 50 graus acima. Então nós temos a fase de aquecimento, temos um período de tempo que a temperatura permanece estável, Então é temperatura de patamar, e depois, logo após, nós temos então a fase de resfriamento, que se dá de forma muito lenta, até atingir o valor mínimo desejado. Conforme foi dito, em relação à microestrutura formada, nós temos aqui a curva TTT, transformação tempo, temperatura, e ao lado você pode perceber, na curva, a região de transformação, e é exatamente nesse ponto onde há a formação da perlita grosseira. Então você vai perceber, por exemplo, pela imagem, o maior espaçamento das camadas da microestrutura.
E aqui nós temos também uma comparação, né, dos diversos tipos de perlita, a perlita fina, com a faixa de temperatura característica, né, onde ela é formada, a perlita média, um pouco mais acima, né, o valor de temperatura, e a perlita grossa, com a temperatura indicada aqui em torno aí de 720 graus, né, para os aços. Outro tipo de tratamento térmico muito comum e também com grande aplicação industrial é o tratamento térmico de recozimento isotérmico. Nesse processo, né, o aço é aquecido acima da temperatura crítica superior. Isso faz com que a temperatura do aço seja convertida rapidamente na estrutura austenítica. O aço é então arrefecido até uma temperatura abaixo da temperatura crítica, inferior de cerca de 600 a 700 graus aproximadamente. E esse arrefecimento é feito usando meios de refrigeração forçada. A temperatura é então mantida constante por uma quantidade de tempo específica, de modo a produzir uma estrutura homogênea do material. Isso é principalmente aplicável para os aços de baixo teor de carbono e ligas para melhorar a sua usinabilidade. No recozimento isotérmico, pode ser aplicado em peças que precisam ser usinadas, com remoção, por exemplo, de cavaco, e que depois de usinadas passem por outro tipo de tratamento térmico, onde a distorção dimensional seja mínima. Essas peças podem ser fabricadas em diversos tipos de aço. Uma das diferenças entre o recozimento convencional e o isotérmico é que esse último é um processo menos demorado, pelo fato de que o aquecimento da peça é feito normalmente, mas seu resfriamento se dá em duas etapas. Primeiramente, a peça é resfriada rapidamente até uma temperatura que esteja na parte superior do diagrama de transformação isotérmica, devendo ser mantida nessa temperatura até que a austenita passe pelo processo normal de transformação. Posteriormente, a peça esfria até a temperatura ambiente. Esse procedimento normalmente é realizado dentro do forno, para ter um resfriamento bem lento, né? O recozimento isotérmico é um processo que deve ser realizado com o máximo de atenção, tendo em vista que qualquer variação de temperatura pode fazer com que a peça seja danificada. Nesse caso, né, recomenda-se que o tratamento térmico de recozimento isotérmico deve ser feito por empresas qualificadas e, basicamente, né, por empresas especializadas nesse segmento de tratamento. Então, aqui nós vemos o gráfico, né, para o recozimento isotérmico ou crítico, as curvas ACM e a curva A1. Nós temos, então, pelo gráfico, no aquecimento mais rápido, a manutenção da temperatura de patamar, né, na região intermediária, na temperatura aí, né, acima de 720 graus, 27 graus, aliás, né? Então, depois da austenitização, a peça, né, o material tem sua austenita transformada isotermicamente na região onde ocorre então a formação da perlita. Aqui nós temos uma curva, né, de transformação, a denominada curva TTT, transformação tempo-temperatura, e a indicação da região onde ocorre a transformação, né? Então nós temos o início, né, que é a curva MI, e a curva MF. E na região intermediária, a região de transformação, conforme eu havia dito. Tratamento térmico de isotérmico ou crítico, frisando, né, em relação à sua aplicabilidade, ele é indicado para os ácidos de baixo teor de carbono e, como eu disse, né, as ligas,
né, que são aí aplicáveis aos processos de usinagem. Ainda fazendo uma comparação, apresenta-se aqui mais dois gráficos, né, são curvas de resfriamento, e dá para você ver então a diferença, né, principalmente em relação aos locais onde ocorrem as transformações. Então, na esquerda, o gráfico representando o tratamento térmico de recozimento pleno, e à direita, o outro gráfico representando o tratamento térmico de recozimento isotérmico ou crítico. Para encerrar essa sequência a respeito do tratamento térmico de recozimento, nós temos o tratamento térmico de esferoidização. Esse tipo de tratamento tem como objetivo principal produzir uma microestrutura de carbonetos globulares em uma matriz ferrítica. Essa microestrutura é necessária no processamento dos aços de médio carbono quando se deseja mínima dureza, máxima dutilidade e uma boa usinabilidade. Os carbonetos adquirem, né, a forma esférica durante o coalescimento para minimizar a relação entre a energia livre de superfície e a volumétrica, reduzindo a energia total do sistema. Em função do ciclo térmico do processo de esferoidização, pode haver algumas variações no tamanho e na distribuição dos carbonetos, e no tamanho de grão ou de subgrão de ferrita, que pode alterar significativamente a dutilidade e, consequentemente, a conformabilidade dos aços. Os aços de alto carbono, quando necessitam ser usinados ou conformados mecanicamente, apresentam dureza elevada no estado normalizado, ou possibilidade de ter carboneto nos contornos de grãos após o recozimento, tornando-os frágeis. Aços de médio carbono, quando necessitam de máxima de utilidade para trabalhos que exigem muito esforço, tanto da ferramenta quanto do material, também devem ser esferoidizados. A esferoidização aumenta, né, a vida útil das ferramentas e facilita também as operações de conformação mecânica e de usinagem. Com relação ao ciclo térmico, né, os aços podem ser esferoidizados, ou seja, serem aquecidos e resfriados de forma a produzir uma estrutura de carbonetos globulares, conforme eu disse, né, em uma matriz ferrítica, pelos seguintes procedimentos: a manutenção por tempos longos, a temperatura abaixo da curva A1 e A2, aquecimento e resfriamento alternado entre as temperaturas logo acima e logo abaixo das curvas A1 e A3. O aquecimento à temperatura abaixo de A1 e A3 e em seguida resfriamento muito lento dentro do forno ou mantendo a sua temperatura logo abaixo de A1, nós temos o resfriamento a uma taxa adequada de temperatura mínima na qual todos os carbonetos são dissolvidos para prevenir e fazer o que a gente chama de reformação, né, de uma rede de carbonetos e assim aquecimento de acordo com os métodos 1 e 2 acima, aplicável aos aços, principalmente aos aços hipereutetóides, que contém rede de carbonetos. Aqui nós podemos observar, né, através do gráfico, né, onde busca-se, né, obter a máxima dutilidade dos aços pelo aquecimento então subcrítico, né? Você pode ver ali aquela linha vermelha tracejada, né, indicando a região. Então o aquecimento ele é prolongado, né, abaixo dessa linha, né? Então depois é seguido de um resfriamento, né, longo, né, no forno,
para então a aglomeração aí dos carbonetos em partículas esféricas. Então, pelas imagens, né, dá para perceber o processo de transformação da microestrutura. Aqui no gráfico, né, ferro-carbono, né, no diagrama ferro-carbono, a gente percebe ali a região onde ocorre a esferoidização, né? Então, o resultado aí é uma cementita esferoidal em uma matriz de ferrita, eliminando então a presença de perlita e a rede de carbonetos frágeis, anteriormente existentes na microestrutura. Nessa imagem, nós podemos ver então o aspecto, né, como que, como que é a imagem aqui da microestrutura, né, o aspecto morfológico, tá certo? Apenas para reforçar, né, esse tipo de tratamento térmico, né, de esferoidização, nós podemos aqui dizer que essa microestrutura é necessária, né, nos processos dos ácidos de médio carbono, conforme foi mencionado anteriormente. E quando se deseja, né, uma dureza um pouco inferior, né, e máxima de utilidade e usinabilidade, conforme já foi dito. Também é bom reforçar, né, que só para não esquecer que os carbonetos adquirem a forma esférica, né, durante o coalescimento, né, e no que diz respeito aos ácidos de médio carbono, muito aplicado aí na indústria mecânica, né, quando eles necessitam de máxima de utilidade, né, para aplicação em trabalhos exige muito esforço, né, tanto em relação à questão da ferramenta, né? Então, conforme eu disse, é interessante que eles sejam esferoidizados para facilitar esse tipo de trabalho de conformação, né? Nós podemos dizer aqui que a esferoidização aumenta, né, a vida das ferramentas e facilita, né, também as operações de conformação mecânica e usinagem. E um lembrete é que os ácidos de baixo teor de carbono, né, quase nunca são esferoidizados, porque são muito moles e deformáveis. E nesse caso eles empastam, né, a ferramenta, provocando seu aquecimento e desgaste excessivo. Aqui nós temos uma relação simplificada e de forma geral sobre as principais vantagens do recozimento, né, independente do método utilizado. Então, de modo geral, né, quando você realiza um recozimento no material, né, você consegue suavizar, né, aqui no caso do aço, né, suavizar a sua estrutura, melhorar a usinabilidade do mesmo, estou me referindo aqui ao aço, né, aumentar a dutilidade também em relação ao aço, a dureza, melhorar a homogeneidade, trabalhar a questão da granulação do aço, né, fazendo então um refinamento e preparar o aço então para um tratamento térmico adicional futuro, né, de acordo com o projeto aí, seja da peça ou da estrutura, tá certo? De maneira bem simples e objetiva, né, e popularmente falando, nós podemos resumir tudo, né, dizendo que o tratamento térmico de recozimento ele visa amaciar o aço, né, regenerar as suas estruturas, né, e remover então as tensões que porventura estejam ali na região interna do mesmo, né? Bom, espero que essa breve explicação tenha proporcionado um pouco mais de conhecimento a você. Eu vou deixar um vídeo também, né, para facilitar o seu entendimento e para completar, né, o que está sendo exposto aqui. E eu vou dizer para você seguir, né, buscando
melhor entendimento sobre esse assunto. Portanto, continue estudando, porque esse tema ele é bastante amplo. E desejo aí tudo de bom, né? E um abraço e até a próxima. Bem, neste processo, a peça é aquecida lentamente no forno até uma temperatura abaixo da zona crítica. Você se lembra? Zona crítica é aquela em que começa a aparecer a austenita. Assim, neste tratamento subcrítico, a ferrita e a perlita não chegam a se transformar em austenita. Ou seja, as tensões são aliviadas sem que se altere a estrutura do material. Depois de 3 horas, o forno é desligado e a peça é resfriada no próprio forno. Num gráfico ficaria assim. Repare que a temperatura máxima atingida está abaixo da zona crítica.